Paz do Senhor, meus amigos, me chamo Herbert, sou da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, em Araruama, aqui no Rio de Janeiro, e trago para vocês mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical pela editora Betel, hoje trazendo a lição 12 com o seguinte título: O movimento pentecostal e a obra missionária, levando o fogo de Deus às nações, tá? A lição 12, ela será ministrada aí na sua igreja no dia 23 de março, penúltimo domingo do mês, tá bom? Antes da gente continuar essa aula, já vou pedir para que você deixe seu like. Isso ajuda a distribuir o conteúdo que é feito aqui no canal. Se você ainda não está inscrito, considere se inscrever. Ative o sininho aí para não perder nenhuma novidade, tá? Além dessa aula, tenho alguns informes para fazer lá no finalzinho do vídeo. Eu vou tentar separar pela minutagem, para caso você queira correr para o final, assistir sua aula, enfim. Mas já vou adiantar aqui para você. Já vamos ter o grupo de WhatsApp, já está fixado no primeiro comentário do canal, e os slides também da aula 12, tá? Fora que eu vou ler mais uns 2 comentários, pessoal que falou na aula anterior, tá bom? Então vamos em frente, lição 12, Movimento Pentecostal e a obra missionária, levando o fogo de Deus às nações. Texto áureo vai trazer Marcos 16, versículo 15, diz o seguinte: E disse-lhes: Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. A missão de pregar o evangelho, ela não é uma recomendação, ela não é uma sugestão, mas ela é um comando do Senhor Jesus, né? Aqui Jesus instrui a igreja a levar a mensagem da salvação, não apenas em seus próprios círculos, não apenas em seu próprio povoado, em seu próprio grupo, mas fora desse contexto, né? Ao redor do mundo. Porque é assim que o reino de Deus ele vai expandindo o seu território. É quando o evangelho ele é anunciado, e aquilo como uma onda vai tomando proporções ainda maiores. Vamos dar alguns exemplos aí dentro da revista, que também são exemplos conhecidos dentro da Assembleia de Deus, tá? Repare que a missão ela começa dentro de casa, sim. Não sei se você se recorda, mas na passagem do Gadareno, depois que ele é liberto da capetada e o pessoal, os discípulos vestem ele fala assim: Senhor, deixa eu ir com você. E aí Cristo fala: não, volta lá para sua família e anuncia o que aconteceu aqui. Então, a gente entende que o nosso evangelismo ele pode começar dentro de casa, para aqueles que ainda não confessaram Cristo como Senhor e Salvador. E aí, em expansões maiores. Depois, por que não na nossa vizinhança, no nosso vizinho da esquerda, da direita, no nosso bairro, no nosso trabalho, na nossa faculdade, na nossa escola, né? Quantos aí que a gente conhece da igreja, que não estão mais na igreja, que acabaram se desviando. Eu vi essa semana uma ideia de um pastor, até um pastor famoso, eu esqueci. Aí ele falou assim: num domingo, você dá uma de doido, pega uma ceia e leva na casa daquele irmão que não está convertido e fala assim: vim cear com você. Tem certas coisas, né, tem certas ideias que eu sou muito favorável a fazer. Essa é uma delas. Se isso não é um amor enquanto uma comunidade, para falar assim: eu quero ter o prazer de cear com você, eu quero ter comunhão com você, meu irmão, eu não sei o que é. Eu se tivesse fora da igreja e recebesse uma visita como essa, eu ficaria muito constrangido, porque eu sei o quanto Jesus me ama, tá? Às vezes a gente tá até bem intencionado, querendo percorrer grandes distâncias, né? Anunciando o evangelho ali como o Gadareno, mas a gente esquece de olhar à nossa volta. Às vezes queremos fazer viagens longas para o mundo todo e a gente sabe que na nossa família mesmo tem pessoas que ainda não são convertidas e falam muito mal do cristianismo, tá? Esse versículo, Marcos 16:15, ele define o propósito na igreja e é o alicerce da obra missionária, tá? E ela deve ser conduzida pelo poder do Espírito Santo. A gente já tem visto isso tanto em lições anteriores e vai continuar dando essa ênfase, né, na direção do Espírito Santo nesta aula aqui também. Verdade aplicada diz o seguinte: o discípulo de Cristo deve estar comprometido
com o anúncio do Evangelho no poder do Espírito Santo, para a glória de Deus, até que Cristo venha. O discípulo de Jesus, ele é alguém que carrega com ele a responsabilidade de carregar a mensagem do Evangelho. Entenda, obra missionária como essa que a gente vê aí em outros países, eu vou ser muito sincero, eu acredito que poucos foram chamados para isso. Mas a fazer a missão de pregar o Evangelho, todos nós somos, tá? Nem todos serão missionários de sair fora do estado ou fora do país, mas todos irão anunciar o Evangelho, tá bom? Esse trabalho, ele não deve ser feito de maneira mecânica ou por obrigação, porque seu pastor falou, porque seu líder falou, mas ele precisa ser impulsionado pelo Espírito Santo, com paixão, com fervor, com compromisso, né? Como diz o slide aqui, até que Cristo venha, até a volta de Cristo. Paulo, isso aqui é muito interessante, eu até anotei para não me perder. Paulo, ele tem um encontro com Cristo ali a caminho de Damasco em Atos 9, mas só em Atos 13 ele vai fazer a primeira viagem missionária dele até Antioquia. De Atos 9 até Atos 13 se passam 14 anos. Às vezes a gente pensa, mas eu estou tanto tempo na igreja, nada ainda aconteceu, eu ainda não fui destacado para nada, eu ainda não fiz nada, o que eu faço é muito pouco. Lembre-se, Paulo levou 14 anos até a sua primeira viagem missionária. Então fica tranquilo, fica calmo, vai chegar, tá? Objetivos da lição: frisar que a obra missionária é dirigida pelo Espírito Santo. Ressaltar o papel do Espírito Santo na evangelização e reconhecer a evangelização como prioridade da igreja. Texto de referência vai trazer Atos 8, do 26 ao 29, diz assim: E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor, de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse-lhe o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a este carro. Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Perceba uma coisa interessante. Esse aqui, se a gente continuar o texto, é o primeiro caso de teletransporte da Bíblia, né? Filipe batiza, eu vou dar continuidade aqui para vocês. Filipe prega ali para o etíope, pergunta: você quer ser batizado? O que me impede? Não, tem uma água. Eles acham uma aguinha ali e Filipe emerge, né? O etíope na água. E quando ele submerge, aonde está Filipe? Filipe para em Azoto, em outra cidade, completamente distante dali de onde eles estavam, né? Mas a história de Filipe eunuco, ela ilustra a direção e a orientação do Espírito Santo, coisa que nós precisamos ter na nossa vida e na obra missionária, né? Quando o Espírito Santo, ele orienta Filipe a se aproximar do carro do eunuco, a gente vê como a ação do Espírito Santo pode transformar vidas, como andar no direcionamento do Espírito Santo pode mudar a rota de uma pessoa, né? Ele não só guiou Filipe, mas ele também prepara o coração do eunuco para ouvir e aceitar o evangelho. É o que a gente vê na continuidade do texto, tá bom? Introdução: o Espírito Santo capacita a Igreja de Cristo para pregar o evangelho, cumprindo a grande comissão. A gente vai ver que desde o início do movimento pentecostal, a gente vê um grande fervor evangelístico, né? A obra missionária, ela se torna a principal expressão do poder do Espírito Santo na igreja. Por quê? Porque o revestimento de poder, ele é basicamente o check-in do crente a evangelizar. A gente vai ver os pentecostais batendo muito firme em cima do revestimento de poder, que a evidência do revestimento é o falar em línguas, e esse falar em línguas é a chancela de que, olha, agora você está pronto para ir pregar o evangelho. Não que você não possa fazê-lo sem o Espírito Santo, mas é que a gente vai dar, inclusive, um exemplo aqui na revista, mas é que quando você faz uma pregação do evangelho tomado e direcionado pelo Espírito Santo, a ousadia é aqui em cima, é algo totalmente diferente, tá bom? Primeiro ponto: o Espírito Santo direciona a obra.
O fervor evangelístico no movimento pentecostal floresceu no início do século XX, como vimos na lição 7. E isso aconteceu devido à ação do Espírito Santo na conversão e na capacitação para o serviço. Esse fato aponta para uma ação posterior da regeneração. Vide Lucas 24, 47 até o 49 e Atos 1, 8. Essas passagens conectam o revestimento de poder com o pregar em todas as nações e com testemunhas até os confins da terra. Assim, o revestimento de poder está fortemente associado ao serviço e ao testemunho cristão. Perceba, o revestimento de poder está associado ao serviço e ao testemunho. Não há pessoa revestida que não queira trabalhar e testemunhar, tá? No início do século XX, esse direcionamento do Espírito Santo para pregar, para evangelizar, como uma obra missionária, né? Ele cabe muito devido ao impacto da explosão pentecostal. Primeiramente tolhido ali pelos batistas, falando que aquilo era uma nova doutrina, mas acaba crescendo pela quantidade de pessoas que são batizadas pelo poder do Espírito Santo, né? Um claro exemplo que a gente tem sobre esse direcionamento é Daniel Berg e Gunnar Wingren, né? Que recebem ali uma profecia para pregar o evangelho num lugar chamado Pará. Eles nem sabiam que isso ficava no Brasil. Então, de lá para cá 2025, a gente tem 113 anos de história. Olha como a Assembleia de Deus é conhecida, não só no Brasil, como no mundo. Das denominações pentecostais, a Assembleia de Deus é a maior do Brasil. Quem diria que apenas 2 homens que sequer eram do Brasil conseguiriam uma expansão tão grande do pentecostalismo fora de onde eles estavam, né? Aqui no Brasil. Só mesmo o poder do Espírito Santo para justificar um trabalho tão bem feito quanto esse. A conexão entre o revestimento e o poder da missão de pregar o evangelho, ela é clara, né? Como Jesus disse, sejamos testemunhas até os confins da terra. Isso está lá em Atos 8, tá bom? 1.1, o Espírito Santo capacita, diz assim: os que professam a fé em Cristo têm sido perseguidos em diferentes partes do mundo, desde o início da igreja. Porém, apesar dessa realidade, os discípulos de Cristo são chamados a evangelizar. E isso nos faz ver que, sem o poder do Espírito Santo, o povo de Deus não pode cumprir a ordenança missionária de Cristo. Para os pentecostais, portanto, é fundamental buscar o revestimento do alto para cumprir com graça a sua missão evangelizadora. Gente, não tem como você pensar em obra missionária sem a capacitação do Espírito Santo. A perseguição que a igreja enfrentou no passado e ainda enfrenta nos dias atuais, se você der uma olhada lá em Mateus 5,10, vai falar sobre isso, é a prova de que o cristão ele precisa da unção, do revestimento do Espírito Santo para cumprir essa missão, né? A época que a igreja mais cresceu foi a época que ela foi perseguida. Se a gente for fazer traçar uma linha do tempo, né? Começa ali com a morte de Estevão. E ali, então, todo mundo, cada um vai para um canto e o evangelho ele começa a ser difundido ali. Ele literalmente pega fogo, né? E o cristianismo, como massa de bolo, quanto mais ele apanhava, mais ele crescia. Quanto mais se perseguiam os cristãos, mais se falava de Cristo, né? Quando o Espírito Santo ele desce sobre os discípulos ali em Atos, ele não só capacita, mas ele também dá o poder, né, de realizar prodígios, milagres, sinais que vão confirmar a mensagem do Evangelho, tá bom? 1.2, o Espírito Santo fortalece e diz assim: em um mundo onde muitos rejeitam os ensinamentos de Cristo, o trabalho no cumprimento da missão continua sendo desafiador frente à perseguição crescente aos servos de Deus. Entretanto, nada é capaz de parar os valentes missionários que, cheios do Espírito Santo, saem para evangelizar o mundo. O Espírito Santo transforma o ser humano caído em nova criatura e levanta missionários, e revoga sentenças e muda diagnósticos. Não há limite impossível para o poder e o agir do Espírito de Deus. A missão de evangelizar o mundo é uma tarefa árdua.
Não pense que é fácil. Não pense que é só distribuir pirulito dizendo Jesus chama. Não, ela é muito mais do que isso. Ela é muito mais minuciosa que isso, tá? A perseguição da igreja, ela não é um fenômeno novo, como eu falei no slide anterior. E a gente não deve subestimar os desafios que virão, porque certamente eles vão vir. Mas o Espírito Santo é quem nos fortalece e também como quem nos capacita, como também vimos no slide anterior. Ele nos dá força para resistir às dificuldades e também às adversidades. Não importa o quão difícil seja a jornada missionária, o Espírito Santo nos revigora, né? Quantos de nós aí já não pensamos em desistir? Quantos de nós já não ficamos chateados por alguma coisa que aconteceu na igreja ou dentro de algum contexto cristão, né? De pessoas cristãs que a gente pensa assim, caramba, eu acho que eu estou perdendo tempo com isso. Eu realmente deveria estar aqui, eu deveria fazer isso que eu estou fazendo, né? Mas a gente permanece. O Espírito Santo que nos coloca de pé e nos dá o refrigério para continuar caminhando. 1.3, o Espírito Santo concede autoridade. Diz assim: toda autoridade vem de Deus e é a nós concedida com um propósito. O Espírito Santo age no crente, a quem concede autoridade para testemunhar. Como fomos chamados como embaixadores do reino para levar as boas novas da salvação, o Espírito Santo nos reveste de poder do alto, e assim podemos proclamar com autoridade as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, aqui, o maior exemplo que eu posso dar para vocês é Pedro. Pedro, um cara bronco, afoito, andou sobre as águas e afundou, falou que ia com Cristo até o fim, não foi, negou Jesus 3 vezes. Depois do Pentecoste, Pedro é um novo homem. Pedro prega e 3.000 pessoas se convertem. Pedro e João sobem até o templo e Pedro manda o aleijado levantar e andar. E o mais interessante para mim dessa passagem é que aquele aleijado que está ali não é uma pessoa que se tornou aleijada, é um aleijado de nascença. Então, você ficar de pé para alguém que não fica já é uma grande dificuldade, tá? Quantos aí tentam colocar um aleijado de pé e talvez ele até tente ali se equilibrar, mas ele levantou e andou. Um aleijado de nascença. Repare a dificuldade. Pedro ali já está no ápice do pentecostal. Pedro está a fogo puro, derramando no azeite. Então, é isso que o Espírito Santo faz. De tirar um cara que talvez tinha ali suas dúvidas, talvez tinha seus medos, falava e depois pagava a língua dele, num cara que tinha plena certeza o evangelho que ele estava vivendo. Assim era Pedro, assim nós devemos ser também. Tá? Segundo ponto, o Espírito Santo se separa e envia, diz assim: Jesus espera que as igrejas cheias do Espírito Santo vivam a mesma experiência do dia de Pentecostes, relatada no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Para isso, o Espírito Santo chama e prepara homens e mulheres para proclamar as boas novas do Evangelho. Meus queridos, o movimento pentecostal nos ensina que o Espírito Santo não apenas capacita, mas ele também separa e envia aqueles que ele escolhe para a missão. Todos vão, como eu disse, todos vão pregar, mas missionários, há uma missão fora, há uma missão externa, alguns, poucos, mas o Espírito Santo chama, né? Jesus ele vai confiar à igreja a grande missão de levar o evangelho aos confins da terra, até os 4 cantos, né? E o Espírito Santo, ele é fundamental dentro desse processo de envio, tá bom? 2.1, a necessidade da obra missionária, diz assim: o Senhor Jesus confiou à sua igreja uma empreitada de suma importância, a obra missionária. Desde a ascensão de Cristo aos céus, o Espírito Santo tem separado e enviado servos fiéis para o trabalho missionário, a fim de alcançar aqueles que estão perdidos. Certamente, fazer missão não é uma tarefa fácil. Entretanto, o Senhor Jesus garantiu que o Espírito Santo capacitaria os chamados para a obra missionária. Eu quero ler rapidamente esse finalzinho, só para ver se você lembra de alguma coisa. Entretanto, o Senhor Jesus garantiu que o Espírito Santo capacitaria os chamados para a obra missionária.
Lembra aquela frase que é assim, Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos? Então, apesar desse texto não estar na Bíblia, né, a gente tem muitos outros textos que comprovam que essa afirmativa é verdadeira. Quantos foram chamados que o próprio Moisés falou assim, não, mas eu não sei falar, eu não sei me colocar. Alguns comentaristas dizem que Moisés talvez fosse gago. O próprio Isaías, quem sou eu? Sou um homem de lábios impuros. Então, assim, você tem uma gama de pessoas aonde, à primeira vista, são pessoas incapazes de anunciar o evangelho, mas o Espírito Santo fala assim, ó, vou mandar, vai acontecer. Não é você, não é pela sua competência, é pelo meu chamado. Então, meu querido, vai acontecer. Lógico, se você puder se preparar, se você puder estudar, se você puder se consagrar, se você puder jejuar, faça. É ótimo, é bem-vindo. Mas se o Senhor te chamou, se o Espírito Santo te elecou para determinada obra, fique tranquilo, vai acontecer, tá? A obra missionária, ela é sem dúvida uma tarefa difícil, mas o Espírito Santo garante o sucesso desta missão, tá? 2.2, o Espírito Santo separou e enviou o apóstolo Paulo, diz assim: sendo a obra missionária um mandamento direto do Senhor Jesus, o livro de Atos dos Apóstolos evidencia que em Antioquia o Espírito Santo separou o apóstolo Paulo para ele estabelecer igrejas em suas viagens missionárias. De forma profética, o Espírito Santo separou Paulo para o trabalho missionário, a fim de levar o evangelho aos gentios. Depois de separado para o trabalho missionário, o apóstolo Paulo deu início às suas viagens evangelizadoras. Então vamos lá. Naquele intervalo ali de 14 anos, Paulo estava pregando aos arredores ali de Damasco, enfim, mas se prepara para uma viagem missionária até que o próprio Espírito Santo fala, ó, agora é a hora, tá? Paulo é um grande exemplo de alguém chamado e enviado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não apenas capacitou, mas como diz aqui o texto, separou para um trabalho específico. A gente vê isso lá em Atos 13, versículo 2, onde o Espírito Santo fala, apartai de mim Paulo e a Barnabé, né? Ele não foi enviado pela sua própria vontade, ele não falou, agora eu estou pronto, agora eu vou, mas pelo direcionamento claro do Espírito Santo, tá bom? 2.3, o Espírito Santo é a fonte do testemunho, diz assim, Jesus disse que a vinda do Espírito Santo faria dos discípulos suas testemunhas. O Espírito Santo concede à igreja testemunhar com ousadia as boas novas de Cristo. Atos dos Apóstolos registra os resultados do anúncio do Evangelho pelos discípulos, após a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Depois da morte de Cristo, somente a presença do Espírito Santo poderia encorajar os discípulos a saírem pelo mundo e pregar a ressurreição com fervor inabalável, mesmo enfrentando perseguição, tortura e morte. Meus amigos, o Espírito Santo, ele não apenas capacita, como foi dito, ele dirige. Ele vai colocar na sua língua a boa palavra, a palavra certa, o enredo correto, mas ele também vai dirigir não só o testemunho, como a nossa mente, como as nossas ações. É o caso de Filipe. Olha, vai até o carro, fala com o eunuco. O Espírito Santo, como muitos acreditam, não é a voz da consciência, é o Espírito Santo, é o próprio Deus, tá? Jesus, ele nos chama para ser testemunha dele, né? E isso só é possível através da ação do Espírito Santo. Sem ele, a nossa missão seria infrutífera. Hebreus 11 vai falar que através da fé os antigos obtiveram bons testemunhos, alcançaram bom testemunho. Vamos pensar numa coisa. Você só consegue crer no sacrifício de Cristo, você só consegue crer que Cristo te salvou da danação eterna pelo sacrifício dele. Então você precisa ter fé nesse processo. Você precisa acreditar nesse processo. Até aí tudo bem, você creu, você está salvo. Para acreditar,
para ser batizado por Cristo, como é relatado em várias lições sobre a segunda bênção, que não é a regeneração, é a segunda bênção, você precisa crer que o próprio Jesus Cristo é capaz de te batizar no Espírito Santo. Então, assim, são parâmetros, são coisas diferentes. Através disso, podemos e vamos perseverar no nosso testemunho, tá? Terceiro ponto, as missões e o movimento pentecostal diz assim: os muitos movimentos de avivamento ao longo da história da igreja foram caracterizados por um poderoso interesse pela evangelização do mundo. Podemos atestar isso ao observar os muitos pregadores enviados ao povo, como John Wycliffe, o fervor missionário da Igreja Morávia, as pregações de John Wesley ao ar livre, dentre tantos outros exemplos. Esse efeito missionário não foi menor no início do século XX, quando surgiu o movimento pentecostal. O movimento pentecostal, assim como avivamentos do passado, foram caracterizados por um ardente desejo de evangelização, tá? Mas esse movimento pentecostal, ele trouxe uma nova dimensão para essa missão. Por quê? Por causa da ênfase do Espírito Santo para realizar milagres, para realizar curas, para realizar transformações. Então, batia-se muito na tecla de que, olha, você precisa do revestimento. E o sinal, o ato palpável, a evidência era o falar em línguas. Meu amigo, depois disso aí, as coisas aconteciam. Não é você achar que vai acontecer para caminhar. É você caminhar. E na sua caminhada, os prodígios e testemunhos acontecerem. Mas, claro, não dá para a gente fazer essa caminhada sem o revestimento. Era isso que o pentecostal batia firme em cima, tá bom? O movimento cresceu com o trabalho missionário, diz o 3.1. Fala assim: para outros pentecostais, nenhum outro trabalho é tão urgente quanto o trabalho missionário. A Assembleia de Deus no Brasil, por meio da obra missionária, expandiu pelo estado do Pará, alcançou o Amazonas, se propagou pelo Nordeste e avançou por todo o território nacional, principalmente entre as camadas mais pobres da população. Esse crescimento ocorreu por intermédio dos missionários enviados ao país, os quais se envolveram de forma direta com a obra missionária. A Assembleia de Deus no Brasil, por exemplo, ela viu um crescimento explosivo devido ao compromisso com a evangelização, né? O movimento pentecostal, ele não se limitou a áreas ricas ou a áreas pobres, né? Mas ele se espalhou mais por regiões pobres, alcançando ali a população marginalizada, né? Hoje a Assembleia de Deus, ela é uma mescla de camadas da sociedade, tanto rico quanto pobre, tanto negro quanto branco, tanto jovem quanto velho. Toda a camada da sociedade está contida dentro da Assembleia de Deus, como também em outras denominações pentecostais, tá bom? 3.2, o movimento que revolucionou a história da igreja. A maneira como os pioneiros do movimento pentecostal lia e interpretava a Bíblia entrou em choque com a hermenêutica clássica existente no Brasil. Isto é, com como se lia e interpretava a Bíblia até então. Porém, o trabalho evangelístico dos primeiros missionários pentecostais passa por incontáveis testemunhos de milagre, curas e maravilhas operadas entre o povo. Então aqui, perceba uma coisa: se para o ateu já é difícil, ele precisa ver para crer, imagina para o cristão ao se deparar com uma nova aplicação, com um novo método, que na verdade não era novo. O método ali já existia, mas pouco se falava sobre isso, né? A forma como os pentecostais interpretaram a escritura, ela acabou entrando em choque com a tradição. E isso resultou em uma nova dinâmica de evangelização, que era essa dos pentecostais, né? Mas como você vai questionar essa dinâmica se você tem uma manifestação visível? Se você tem pessoas falando em línguas, pessoas sendo curadas, você tem prodígio, você tem sinais. Como é que você vai questionar algo que você está vendo, né? E por conta disso, por conta do que foi visto, presenciado, a igreja pentecostal começou a se expandir tão rapidamente, tá? E foi ganhando bastante espaço.
para a gente terminar a nossa revista 3.3, um trabalho missionário inovador. Terminar essa lição, não confunda, ainda tem mais alguns episódios para a gente dissertar aí, tá? Um trabalho missionário inovador diz assim: o maior presente que Jesus concedeu à igreja ao derramar o Espírito Santo foi o poder de tornar-se uma igreja missionária, que exerce a grande comissão no poder e na autoridade do Espírito Santo. Guiados pelo Espírito Santo, Daniel Berg e Gunnar Wingren impactaram a muitos ao pregar e ensinar, desenvolvendo o quadrilátero pentecostal. Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e em breve voltará. Essa nova dialética pentecostal fez com que muitos aceitassem a mensagem sobre o Espírito Santo e o Evangelho de Cristo. O impacto do Espírito Santo, ele não se limitou apenas em palavras, né? Ele operou sinais e maravilhas, como foi dito, curas, sinais, entre outras coisas, né? Ainda hoje o Espírito Santo separa pessoas, capacita pessoas, envia pessoas a cumprir esse chamado. Assim como no início do movimento pentecostal, nós somos desafiados a deixar o Espírito Santo nos dirigir, nos guiar, né? E nos capacitar para levar o fogo de Deus às nações. Meus amigos, 31 minutinhos de aula, ó, chuchu beleza, rápido, prático, objetivo, direto ao ponto. Agora vamos aos avisos importantes. Primeiro, a criação do nosso grupo de WhatsApp. Finalmente nós poderemos trocar uma ideia, falar sobre a lição, falar sobre outros temas, né? Mas sempre no foco na lição, bater um papo e também se conhecer melhor. Eu vou deixar o link do grupo de WhatsApp no link fixado no primeiro comentário, tá? Além disso, os slides da lição 12 também vão estar no primeiro comentário fixado. Como eu falei anteriormente, estou esperando aí dia 18, talvez eu vou tentar novamente a questão da monetização, e não conseguindo, eu vou partir para uma campanha no Apoia-se, né? Para comprar alguns itens, para melhorar a aula, poder fazer um estudo, enfim, será bem investido. Você não é obrigado, você fica inteiramente à vontade para fazer o que quiser, tá bom? Comentários do último vídeo. Noemi Pereira diz o seguinte: meu nome é Noemi, aqui de Campo Grande, zona oeste do Rio de Janeiro. Amei sua alma. Congregação de Espinosa, pastor presidente Alessandro Malafaia, pertence ao Ministério Madureira. Noemi, Deus abençoe sua vida, irmã. Muito obrigado pelo comentário. Pastor Alessandro Malafaia, tamo junto, meu querido. Em breve quero poder fazer uma visita a vocês. Eu gosto muito de conhecer as igrejas do nosso campo, tá bom? Mais uma. Rosana Oliveira, Deus continue abençoando a sua vida. Aula abençoada. Gosto muito da sua abordagem. Catedral Baleia, Brasília, Distrito Federal. Olha, quando eu recebi esse comentário, na hora eu mostrei para minha esposa. Eu falei, olha de onde estão assistindo a aula. Cara, eu tô muito feliz. Muito obrigado pelo comentário. Que bom que você tem gostado das aulas. Tento fazer o meu melhor. E olha, me sinto muito honrado pelo comentário. Também quero em breve poder estar visitando aí a Baleia, tá bom? Meus queridos, terminamos. Eu até voltei pro primeiro slide. É isso. Se Deus assim permitir, semana que vem estarei aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Antes de terminar, deixe seu like se você ainda não deixou. Inscreva-se no canal se ainda não se inscreveu e ative o sininho se você ainda não ativou. Eu vou ficando por aqui. Agradeço a sua paciência, a sua audiência. Até semana que vem.